Minuto com Deus, com o Padre Felipe. Olá, meu irmão e minha irmã em Cristo, que Deus te abençoe. Hoje, dia 10 de agosto de 2025, quando celebramos o primeiro domingo depois da transfiguração de nosso Senhor, Deus e Salvador Jesus Cristo, e também o Dia dos Pais, eu quero desejar a você a paz de Cristo. A vossa palavra é farol para os meus passos e luz para os meus caminhos. Bíblia na mão, palavra de Deus no coração. A palavra de Deus para nós hoje está no Evangelista São Mateus, capítulo 13, versículo 24. Que a paz esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, palavra da vida e mensagem da salvação para o mundo inteiro, narrado segundo Evangelista São Mateus. Ensinai-nos, Senhor, e tende piedade de nós. No tempo da pregação pública de nosso Senhor, Deus e Salvador Jesus Cristo, o Verbo do Deus vivo que se encarnou através da Santíssima Virgem Maria, sucedeu-se esta mensagem, por isso nós cremos e confessamos. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola à multidão. O reino de Deus é como um homem que semeou a boa semente no seu campo. Uma noite, quando todos estavam dormindo, veio o inimigo dele e semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e disseram: Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? De onde então veio o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. O empregado lhe perguntaram: Queres que arranquemos o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que arrancando o joio, vocês arranquem também o trigo. Deixem crescer um ao lado do outro até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifadores: arranquem primeiro o joio e o amarrem em feixes para ser queimado. Depois recolham o trigo no meu celeiro. E Jesus contou outra parábola. O reino do céu é como uma semente de mostarda, que o homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja menor de todas as sementes, quando cresce fica maior que as outras plantas e se torna uma árvore, de modo que os pássaros do céu vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou ainda outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que a mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: abrirei a boca para usar parábolas, vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Os discípulos se aproximaram dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Quem semeia boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O maligno que semeou o joio é o diabo. E a colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Assim como o joio é recolhido e queimado no fogo, o mesmo também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles recolherão todos os que levam os outros a pecar, e os que praticam o mal. Depois os lançará na fornalha de fogo. Aí eles vão chorar e ranger os dentes. E então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Estas são palavras de Cristo nosso Senhor, e que a tranquilidade e a paz estejam convosco. Bendito sejais, Senhor Jesus. Nós cremos e confessamos. O que mais falar depois desta explicação que o próprio Jesus dá do seu Evangelho? Nós devemos nos abrir à semente de Deus e afastar de nós todo o mal. Não podemos nos deixar fermentar por um fermento mau.
É Jesus o nosso verdadeiro fermento, que leveda-nos para o bem. É Jesus aquele que nos dá a pequena semente, mas que nós devemos, como terra boa, torná-la a maior das árvores. Nós precisamos viver a nossa vida apartando-nos do mal. Por isso que nós possamos nos esforçar, para que não sejamos juntados em feixes e lançados na fornalha ardente. É necessário que nós possamos ser o trigo, para que, ao fermentar-nos com a palavra do Senhor, possamos trazer ainda mais pessoas para Deus. Ao olhar para os céus, de onde vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor Deus, que criou os céus e a terra. Sempre existe uma esperança. E agora, o momento da oração. Momento de oração. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, um só Deus verdadeiro, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Senhor Deus nosso, Jesus Cristo, nós cremos e confessamos o Teu santo nome, e sabemos que Tu és a semente boa que nos é lançada em nosso coração. Dá a nós, Senhor, nos afastarmos e fechar o nosso coração para todo o mal. Mas, Senhor, livra-nos do mal, porque muitas vezes nós caímos na tentação e recebemos as sementes do mal e elas germinam dentro de nós. Permite, Senhor, que as sementes boas sejam mais do que as sementes más em nós, para que o vosso nome, a vossa palavra, germine e frutifique em nós e nos tornemos, Senhor, como um fermento bom que leveda as pessoas para Deus. Tu, Senhor, nosso Deus, permita-nos, Senhor, viver de acordo com a Tua vontade e afastar-nos de todo mal. Vós, Senhor, que sois o nosso Deus bom, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, um só Deus verdadeiro, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. E eu quero te informar, meu irmão, que a partir de amanhã o nosso programa, o Momento com Deus, a nossa oração diária, ela terá um tempo fixo de 10 minutos por conta de que nós estaremos transmitindo também através de uma emissora de rádio local chamada Canção FM, e por isso o tempo estipulado para nós é de 10 minutos. Então o nosso programa ganha um novo formato com alguns trechos musicais e também mais orações, mais palavras. Então eu quero te convidar a participar conosco através das mídias sociais, e você que mora em Boa Esperança do Sul, todos os dias às 7h20 da manhã pela Canção FM 104,9. E neste domingo eu quero te convidar para logo mais às 5h30 da tarde estarmos juntos, unidos em oração na nossa Santa Missa. Venha participar conosco, venha orar conosco, venha clamar ao Senhor a bênção que você precisa. Hoje, 5h30 da tarde, na Rua dos Cunhas, em frente à rodoviária, aqui em Boa Esperança do Sul. Que Deus te abençoe, te guarde, te ilumine e te proteja em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, um só Deus verdadeiro, agora e sempre pelos séculos dos séculos. Amém. Igreja Siriana Ortodoxa de Antioquia, una, santa, católica e apostólica.